até havia comentado anteriormente. Quero só frisar alguns dos assuntos que eu ia tratar, mas vou deixar para outra oportunidade. Um é sobre o veto, que a Câmara dos Deputados finalmente derrubou o uso do veto em algumas votações e, consequentemente, vai atingir a nós aqui também. O Rafael sabe bem que tentamos derrubar aqui, mas por questão constitucional não foi possível. Então, chegará em boa hora o fim do voto secreto na derrubada de veto, de eleição de presidente, de cassação. Foi uma vergonha o que aconteceu lá no Senado, na Câmara dos Deputados, com o caso Donadão. Também tinha ideia de falar aqui sobre o programa Mais Médicos, que gerou muita polêmica e gera ainda, mas é um assunto que eu penso assim, que deveriam nós discutir, fica meio vago, devia só simplesmente a imprensa, devia pesquisar a partir do dia 16, quando esses médicos cubanos, espanhóis, argentinos vierem para o Brasil e forem atender lá naqueles municípios que não tem médico e pedir para aquele pessoal se eles preferem ser atendido por esses médicos estrangeiros ou não ser atendido. Então, acho que seria uma questão básica. Questão dos horários, que foi levantada aqui da enfermagem também, eu acho que é difícil, mas só para lembrar assim que quem tem serviço 24 horas, essa escala é bem normal. A Brigada Militar faz isso, a Polícia Civil onde tem plantão é também, 12 de noite, depois 12 de dia, é completamente normal. Claro que tem que haver um entendimento entre os profissionais, uns têm disponibilidade ou não, mas isso não é fora de padrão. Também comentei aqui que ia falar sobre a reforma da legislação penal, do Código Penal, vai ficar para uma próxima oportunidade, que é um assunto que merece ser debatido também por nós. Mas venho aqui para falar sobre as câmaras de monitoramento, é um assunto que foi debatido desde que esse programa foi instalado em 2009, 2010, entrou em funcionamento no final de 2010. Eu venho sugerindo, cobrando, intercedendo junto ao Executivo para tentar buscar sempre melhorias. Disse a minha opinião para os meios de imprensa quando fui questionado, eu acredito que o sistema é bom, só é ocupado em torno de 10% da sua capacidade. Agora temos que analisar os problemas, por que é isso que ocorre. O Executivo tem a sua parcela de culpa, não tenha dúvida, mas a culpa não é só do Executivo. Porque quando foi feito esse contrato, o órgão que ficou responsável para monitorar e para cuidar desses problemas, desses equívocos, é a Brigada Militar. E a Brigada Militar não tem pessoas capacitadas, não tem profissionais policiais para monitorarem e não aceitam pessoas civis para trabalhar lá. O Executivo tanto é que está preocupado que uma das primeiras alegações da Brigada, quando foi implantado esse sistema, eles precisavam de um lugar maior. Isso imediatamente foi feito, a Prefeitura botou numa sala adequada, todos os meios adequados, forneceu viaturas, uma série de fatores. Agora, o problema maior é a questão de pessoal. Hoje, para ter um policial monitorando lá, precisariam mais 6 ou 8 brigadianos para ficar lá o tempo inteiro monitorando. Então, aí que está o problema maior. Dizer que o sistema não funciona, eu acho que a gente está meio equivocado. O problema da empresa não ser acionada lá para consertar os equipamentos, a Prefeitura não tem como saber. A Prefeitura fez o contrato, é a função da Brigada. Ficou sabendo desses últimos problemas porque fomos nós, da Polícia Civil, que avisamos o Executivo desse problema. Mas quem tem que avisar é a Brigada Militar. O Executivo realmente não tem como saber, como eles não têm monitoramento, então não tem como saber. Os 19 mil que o vereador Daniele falou, e não é só para manutenção, é o aluguel das câmaras também. Se é certo ou errado, não sei. Se tivesse comprado as câmaras por, sei lá, 15, 20 mil cada uma, já teriam pagas, mas os problemas quem iam consertar, então é uma série de fatores, é difícil de se analisar. Eu fico meio preocupado quando eu vi na rede social alguma pessoa mais exaltada falando que é um roubo que está acontecendo, um desperdício. Isso acho que é uma calúnia, uma acusação grave. Todos sabem que não é roubo, desperdício não é. E é uma coisa simples. Eu fui buscar, e está lá no site da Secretaria de Justiça e Segurança, tem estatística.
tem estatística de todos os anos. Todos sabem que de 2010 para cá aumentou o número de pessoas, número de veículos, número de tudo. E se nós olharmos as ocorrências, dá para perceber que aqui não aumentou, diminuiu. E a função das câmaras não é a câmara estar ali para prender o cara, é um meio preventivo para inibir que ocorram os fatos. Então, se aqui não ocorresse nenhum fato, zero de estatística de roubo, ia dizer que as câmaras eram inúteis, porque não dá nada. Não, a câmara serve para prevenir. E aqui é um apelo que eu faço para o Executivo, já fiz, que a minha opção, a minha opinião, é que seja divulgado que tenham câmaras no município. Como é feito em Farroupilha, botar um banner na entrada da cidade, não precisa dizer onde é que é os pontos, mas a cidade é monitorada. Se cada câmara é um policial que está ali, um olho de um policial, então tem que divulgar onde está. Porque o policial militar é fardado, é ostensivo, é para prevenir. Então acredito que essa é uma outra medida que tem que ser feita. Mas enfim, para ter os dados aqui que constam na Secretaria de Justiça e Segurança. 2010 eu não consegui, porque lá só tem o mês de janeiro. 2011, furtos, deu 301. 2012, baixou para 267. 2013, nós temos ao primeiro e segundo semestre que a soma dão 56 furtos. Quer dizer que de 301, baixou para 56, se dobrar isso vai dar 110, 115, 150, quer dizer que está diminuindo. Furto de veículo em 2011 deu 32, 2012 deu 26, 2013 até agora no primeiro semestre deu 5. Roubos, que aí envolve roubo a estabelecimento, roubo a pedestres, deu 27, 2012 aumentou para 38. Mas aqui se justifica que foi os guris, os menores, adolescentes que estavam assaltando quem saía da elétrica para pegar celular, entra tudo aqui. 2013 baixou para 7, no primeiro semestre. Roubo de veículo, 12 em 2011, 15 em 2012, que foi atípico, baixou para 13 esse ano. Esses dados aqui não fazem nos pensar que pode ser a Câmara que está ali, que inibe a presença do marginal. O marginal não sabe, ele não deve ler o jornal aqui de Carlos Barbosa para saber que as câmaras não estão funcionando, ou ouvir a sessão dos vereadores dizendo que não está funcionando. Agora, é um sistema que pode ser aprimorado. E o objetivo dessa reunião, presidente, que eu fui segunda passada, tive que sair, me ausentar, foi justamente isso. Através de cobrança nossa na Delegacia de Polícia, contatamos com o Rodrigo Stradiotti, que nos atendeu prontamente, muito prestativo, e desde então, diariamente, nós estamos falando sobre o assunto. O Executivo já está estudando algumas mudanças, só um pouquinho, Daniel, e dentro dessas mudanças, algumas são muito saudáveis, eu vejo. O primeiro ponto, o Executivo está pensando em tirar essas câmaras da brigada, ou não tirar, botar um ponto de monitoramento também na Prefeitura, que aí sim, estando dentro da Prefeitura, ali junto com a Guarda Municipal, ou com o Defesa Civil e Segurança, algum civil possa, sim, 24 horas ficar cuidando. Aí eu tenho certeza que não vai dar mais problema para consertar a câmara, ou muitos dias parado, porque aí vai ter 24 horas para um civil. A Prefeitura pode contratar qualquer um, pode abrir concurso público, qualquer coisa, mas vai ter o serviço efetivo. Acho que é de grande importância essa medida da Prefeitura. Está se estudando também trocar essas câmaras por mais modernas, câmaras com a de alta definição HD, que é muito bom isso aí também, porque vai dar uma qualidade muito melhor. Aí, certamente, com câmeras HD de noite vai ser perfeito, tendo alguém monitorando vai ajudar um monte. Está se pensando também no uso de um software, que já tem algumas cidades, que quando um veículo passa na frente da câmera, ou a câmera é posicionada para pegar as placas do veículo, automaticamente o sistema lê a placa e já pesquisa para ver se esse veículo é furtado ou roubado ou não. Então está se pensando em avançar, está se trabalhando bastante. Agora, eu volto a frisar aqui, o maior culpado não é o Executivo de não estar se operando maior. Vamos culpar a Brigada?
a brigada está fazendo o máximo com o que tem. A brigada precisaria de 8 policiais lá para botar um por turno, de 6 em 6 horas, para suprir folgas, para monitorar e fazer o devido acompanhamento. Eu vou passar os apartes aqui, o Denir tinha pedido antes, Daniela, depois eu já lhe passo. Obrigado, vereador Baroni. Não, só para reforçar que o Executivo está preocupado, sim, com a segurança de Carlos Barbosa, contanto que nós aprovamos aí há poucos meses aquela verba para o Concepro. E eu falei naquela época que estamos transferindo para o município muitas responsabilidades do Estado. E a segurança é uma delas. Mas, com certeza, o Executivo não vai se inibir e vai fazer de tudo para que você tenha um monitoramento em Carlos Barbosa à altura dos outros municípios. Eu não sei se Farroupilha funciona perfeitamente, se Bento Gonçalves funciona perfeitamente, mas isso que você falou, Baroni, isso é a realidade. Diminuiu a criminalidade. E pode ser realmente que as câmaras venham a inibir. Por que eu vou a Carlos Barbosa arriscar? Você tem um equipamento lá que eu possa ser pego. Eu vou, talvez, num bairro, talvez eu vou para um outro município que não tenha. Então, claro, a gente está aqui querendo buscar melhorias e divulgamos um monte que elas não estão funcionando. Nós devemos fazer o contrário. Trabalhar junto para buscar solução, mas divulgar o menos possível que elas não funcionam. Isso sim, para que a gente possa inibir cada vez mais do bandido vir para a nossa cidade. Eu acho que temos que cobrar que elas funcionem, sim, mas vamos divulgar e botar no meio de comunicação, na imprensa, que a cidade está monitorada. Isso que Farroupilha faz. Tem uma placa em cada entrada da cidade dizendo que a população está segura porque tem monitoramento. Então, eu acho que é isso que nós temos que realmente fazer, e o Executivo está preocupado com essa situação de buscar esse monitoramento para dentro do município, que aí vai, com certeza, fazer funcionar 24 horas como tem que ser. Obrigado, Baroni. Obrigado, Denir. Daniele? Sim, agradeço ao vereador Baroni, realmente lhe cumprimento, porque é um assunto que tu sempre defendeste e realmente cobraste, em várias ocasiões também, esse funcionamento. Porém, eu gostaria de me colocar no lugar e no lado dos contribuintes, das pessoas que pagam seus impostos, e realmente é de estranhar que o Poder Executivo, expressão do prefeito, que foi uma surpresa em saber que as câmaras estavam nessa situação. Afinal, o município paga R$ 19.300 por mês de manutenção. Essa questão do aluguel é meio questionável, porque eu fiz um pedido de informações aprovado pela casa e veio, e lá naquele pedido, na resposta, ao menos que veio, não consta que seja aluguel. É para manutenção do sistema implantado. Até porque a CI, através de seus associados, comprou 4 câmaras e doou para o município, que na época até deu alguma polêmica nessa relação. E o que nós queremos nesse momento é apenas dizer e ter uma certeza que esses assuntos têm que ser aprofundados, debatidos, junto com as instituições e a comunidade de Carlos Barbosa. Porque senão se gasta, e às vezes se gasta mal o dinheiro. Aí nós precisamos, para um efetivo funcionamento das câmaras, mais 8 policiais, ou mais 8 servidores públicos municipais, quanto custa isso? No mínimo mais 20 mil por mês. Aí nós chegamos a 40 mil mensais. São 500 mil por ano. Nós precisamos debater, eu não sou contra, eu acho que tem que fazer. Segurança é necessária, porém custo-benefício. Dos 600 mil gastos até o momento pelos contribuintes de Barbosa, com certeza poderiam ter sido muito melhor aproveitados. E cabe ao Executivo, sim, o planejamento, a fiscalização, porque todos os meses é gasto em torno de R$ 19.300 com a empresa que deveria dar assistência. Lhe agradeço. Obrigado. Só para... eu acho que o contribuinte paga e tem que saber, sim, mas o contribuinte tem que saber também desses índices aqui que, para nosso ver, diminuiu. De repente, não se tem aquela noção. Eu entendo, vereador, a preocupação, mas é muito relativo tu discutir os 500 mil gastos por ano. Mas se desses 500 mil se evitar uma morte num assalto, eu acredito que já teria sido bem investido. Então, quando se fala em segurança, o investimento é questionável. Nós podíamos botar 5 viaturas aqui e no momento que precisar nenhuma funcionar ou não estar à disposição, é tudo questionável.
Só que tem que ser discutido, mas aqui eu quero mais uma vez fazer não uma defesa do executivo, mas da forma que está, o executivo não tem como todo dia ir lá saber se está funcionando não. Quem está ali diariamente na frente das câmaras, e eu tenho um monitor na minha frente lá, eu consigo ver todo dia se está ou não funcionando, eu estou fazendo isso, estou avisando, está aqui e ali. Eu acho que esse que é o problema. No momento que ele levar para a prefeitura, eu falei em 8, não sei se são 8, mas acho que no mínimo 6, 5 seria necessário para fazer as escalas. Eu acho que ia melhorar um pouco. O presidente pediu uma parte também. Obrigado, Baroni. Não, eu queria questionar também umas coisinhas, porque eu também ajudei nessa montagem de colocação de câmaras. A gente visitou umas cidades que tem, inclusive Garibaldi, aqui na cidade vizinha. Pode ter certeza que 100% não funciona e não vai evitar tudo. Qual é a função da Câmara? É justamente prevenir o pessoal não se arriscar de assaltar. 500 mil por ano é um monte. Quanto custa uma vida? Quanto custa uma vida de um familiar que perde num assalto? E outra coisa, só para esclarecer, Daniele, vai sair um leilão daqui 15 dias na prefeitura. Saiu um há um ano atrás. Saiu um há 3, 4 anos anteriores. Vai ver o monte de computador que a gente põe fora. Aonde eu quero chegar? Que se nós comprasse as câmaras, já estariam defasadas. Com certeza, porque agora parece que vai mudar todo o sistema. Botamos fora o dinheiro. Eu primo também pelo aluguel, na época foi estudado, Daniele, pode ver, foi eu e o Germini que estudamos, a possibilidade de comprar as câmaras e pagar a manutenção, ou pagar o aluguel com a manutenção e com a renovação. Se não está funcionando, alguma coisa está errada, mas era para estar funcionando direitinho. Vocês vão ver a pilha de computador que tem lá na garagem, que o mais difícil é conseguir comprador para esses computadores. Por quê? Porque muda toda semana. A eletrônica voa. Então tem que trocar, tem que se atualizar. E se tu quer te atualizar, tem que gastar. Por isso que eu sou a favor do aluguel dessas câmeras, porque foi muito bem estudado. E a função da Câmara não é pegar o ladrão, mas sim prevenir o assalto, prevenir uma morte de um filho, de um pai, de uma mãe, de uma pessoa que está aí no calçadão. E a Câmara pode ter certeza que inibe um monte. Era isso, obrigado, vereador. Obrigado, o vereador Bump pediu uma parte também. Obrigado, Baroni. Realmente, as colocações agora mesmo, 600 mil é salvar uma vida, 2 ou 3. Eu acho que o dinheiro que o povo paga, ele tem que ser aplicado na educação, na segurança e na saúde. O povo está pagando essas coisas que precisa ser. Eu acho que também se gastasse 1 milhão, 2 milhões, se o município tem condições, eu acho que tem, eu acho que deve sim ser trocada. Botar coisas melhores ainda. Eu fui vereador, na época, o Armando Busto comprou uma sala aí de um senhor aí de Barão, para aquela casa em cima da Brigada Militar, para ter um abrigo da Polícia Militar, ter um lugar para eles poder trabalhar. Eu fui favorável. Sou favorável também aí que esse aluguel estão sendo pago. Se tem condição, tem que pagar. Nós, Barbados, temos segurança, educação e saúde. Essas coisas precisa. Esse dinheiro não é mal. Agora, se está funcionando mal, eu acho que temos que ir devagar. Vamos ver onde é que está o erro. Vamos corrigir. Vamos fazer a coisa andar, que tenho certeza absoluta. Barbosa está muito bem nesse ponto. Um pouco falha o Estado lá, que não está nos ajudando com pessoas aqui para vir trabalhar. A Brigada Militar, isso o conserva o município pagando, a própria Brigada Militar. Nós temos dificuldade de contratar um médico. Eu acho que tem mais dinheiro ainda, vamos botar. Educação, saúde e segurança. E se está funcionando mal, vamos com calma. Está funcionando mal, amanhã vamos tentar fazer melhor. E se fizer a troca, melhor ainda. Nem se gastar 1 milhão e 200. Obrigado. Obrigado. O vereador ali antes pediu a parte. Bem, eu penso o seguinte. Eu acho que nós estamos trocando valores. Porque se a Câmara, que não funciona, inibe, para que pagar 19 mil reais para isso? Foi dito aqui em outras ocasiões, pela bancada de situação, de que se pagaria esse montante para ter a certeza de que a empresa trocaria e botaria as câmaras de última geração sempre, que estaria no contrato.
Eu acho que nós temos que ter em mãos esse contrato para poder discutir exatamente o que está acontecendo. Eu vejo que a defesa do Executivo aqui nessa Câmara sempre é ferrenha, embora tenha os seus defeitos, seus erros, e como é o caso. Porque, digo de novo, se a Câmara, que não funciona, e o vereador Baroni é policial, e por isso a palavra dele ecoa muito na população, e que está funcionando apenas 10%, por que nós temos que pagar tanto? Será que com 5 mil reais não seria o suficiente para aquilo que a Câmara oferece de segurança? Se as imagens não são nítidas, como foram ditas, é porque a Câmara não funciona direito. E estamos pagando câmaras de primeiro mundo. É isso que nós temos que ver. E me dizer que não sabia disso, isso foi debatido em campanha, em todos os 4 cantos de Barbosa, que as câmaras não funcionavam. E não funcionam porque todo mundo diz que não funciona. Então, alguma coisa está de errado. Estamos pagando muito para pouco retorno. É isso que eu penso. Eu volto a frisar, vereador, eu jamais disse que não funcionam. E as câmaras funcionam. Ela é ocupado 10% da capacidade. Aí dizer que é culpa de A ou B, aí a gente já avança num campo que nós não podemos falar. Se está operando 10%, tem que ver lá quem está administrando o sistema, que está lá na frente do computador. Agora o executivo que não tem noção, que está lá dentro da prefeitura, talvez o contrato preveja isso, mas o que eu falo é isso, as câmaras funcionam, embora esteja sendo usado 10% da sua capacidade. Rafael... Obrigado, colega Baroni. O colega, como um conhecedor da área de segurança e a tua contribuição nessa área é muito importante aqui nessa casa, trouxe algumas estatísticas, uns dados interessantes que nos fazem refletir. Nós sabemos hoje como está a cidade com essas câmaras de segurança. É muito difícil nós avaliarmos como seria hoje sem as câmaras de segurança. Provavelmente essas estatísticas, esses dados que o colega apresentou não seriam os mesmos. Eu acredito sim que as câmaras de segurança tiveram uma contribuição grande para a redução desses índices. Assim como a nova sede da Brigada Militar, as viaturas que foram colocadas, tudo isso contribui para a redução desses índices de criminalidade no nosso município. Câmara de segurança hoje é uma tendência em todo o mundo. Falar contra a Câmara de segurança é ir contra uma tendência usada em vários países. Em países desenvolvidos, isso é muito mais difundido do que aqui. Eu não sei em quantas cidades do Brasil existe monitoramento. Certamente são poucas, até porque nós sabemos o custo que isso tem. Agora, é um investimento necessário, tem países que investem milhões, bilhões nesse sistema, e nós precisamos correr atrás para que nós também possamos dar esse sistema e essa condição de segurança à nossa população. No meu entendimento, vereador Baroni, hoje o município investe um recurso importante, significativo, mas na minha compreensão, no meu entendimento, precisa ser mais. Eu gostaria de ver mais câmaras de monitoramento aqui em Carlos Barbosa, além da que nós temos. Tem outros pontos da cidade que também precisam ser vigiados e monitorados. Se for necessário aumentar de 19 para 30, para 40, para 50 mil, que se faça esse investimento se tiver recursos. Porque os resultados, os índices, os indicadores apontam que o resultado está aparecendo. Acho que vale a pena essa reflexão, colega. Importante a tua contribuição. Obrigado. O Kirsch pediu uma parte também. Sim, Baroni, obrigado pela parte. Primeiro, tem que fazer referência quanto à escala das técnicas de enfermagem que tu comentaste anteriormente. Só o que a gente quer é que o executivo sente e converse com as técnicas para determinar o melhor horário para todos, né? Então, acho que com diálogo é possível fazer isso, mas por enquanto esse diálogo não foi bem aceito. Mas quanto às câmeras
de monitoramento, eu acho que tu é a pessoa que mais conhece nesse tema aqui na Câmara de Vereadores. Por ser ligado à área, eu acho que tem um pouco mais de facilidade do que nós para ir atrás e buscar melhorias, soluções para esse sistema. Agora, acho que ninguém aqui é contra as câmeras de forma nenhuma. Todos aqui são a favor, porque acho que é uma tendência mundial, como o Rafael mesmo comentou, e elas devem ser adotadas. Só que quando a gente investe um recurso alto desse jeito, no mínimo que a gente pode exigir é o resultado, né? No mínimo que elas funcionem. É isso que nós temos que cobrar para que realmente tenha um serviço adequado para a comunidade. E eu acho que o próprio serviço começou já um pouco atravessado. Talvez se tivesse feito de cara um convênio com uma empresa de segurança de Barbosa, né, se tivesse monitoramento, serviços, enfim, nessa área, para que acompanhe e faça esses trabalhos, talvez teríamos um resultado um pouco melhor do que deixar tão somente com a brigada militar essa filmagem. Talvez, quem comentasse mesmo, a prefeitura, alguém cuidando, ok, ou até terceirizar, diretamente para a Monitec, tem outras empresas que fazem esse serviço, para que eles acompanhem essas imagens, né? E quanto a esse software que acaba lendo a placa para ver se é carro furtado, roubado, enfim, eu acho que é bem oportuno e bem interessante. Mas aqui eu acho que tem que deixar a referência que ninguém é contra a Câmara de monitoramento, e sim que elas façam serviço de acordo com o seu investimento. Obrigado. Obrigado, colegas. Eu acho que deu para perceber que segurança é um tema delicado. Nós podemos economizar R$200 mil por ano e fazer 200 metros de asfalto numa rua. Eu acho que dá perfeitamente para fazer isso. Agora, o momento que se perder o controle, a nossa cidade ficar uma cidade violenta, muito mais do que já é, aí nós vamos causar uma reflexão. Não tem dúvida que o programa tem que ser adequado e melhorado, mas não é ruim. Então, os dados estão aí para mostrar. Eu peço que a gente debata, mas sem aquele amor partidário, com conhecimento. Então, a gente tem que discutir para melhorar o sistema. Eu volto a dizer, o sistema não é ruim, mas precisa sim algumas adequações. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos acompanharam nesta sessão, convido a todos para o primeiro jantar colonial que será realizado sábado em Coblenz. Quem puder estar presente, é uma honra para nós da comunidade. Agradeço a presença de todos, convoco a próxima sessão ordinária, dia 16, segunda-feira, às 18h30, está encerrada a presente sessão. Obrigado.